Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Policial acusado da morte de George Floyd é liberado após pagar fiança de $1 milhão. Meteorito de 38,2 quilos que caiu na divisa entre Pernambuco e Piauí ainda não foi vendido. Justiça da Grécia declara que líder de partido neonazista comanda uma organização criminosa. O STF decide voltar a julgar no plenário ações penais e inquéritos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a indicação do ministro Jorge Oliveira para cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. E já o furacão Delta toca o solo na costa sudeste do México. A cidade de Cancún pode ser atingida por fortes tempestades em decorrência do furacão. Eu sou Tarek Laques e está no ar o Tarek Notícias. O ex-policial Derek Chauvin, acusado pela morte de George Floyd, ganhou liberdade condicional hoje após pagamento de $1 milhão, o equivalente a cerca de R$5.006, segundo documentos da Justiça dos Estados Unidos. Ele foi detido em maio após ser flagrado com os joelhos sobre o pescoço de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. Derek Chauvin deve cumprir com algumas condições para continuar solto, segundo diz um documento enviado pela corte ao xerife do distrito de Hennepin County, no estado de Minnesota. Segundo o registro, ele não poderá voltar ao trabalho policial e nem se aproximar da família do ex-segurança negro. As acusações, às quais Derek Chauvin responde são as seguintes: homicídio em segundo grau, quando assassinato intencional, não premeditado, quando o autor tem intenção de causar danos corporais à vítima, e assassinato em terceiro grau, quando se considera que o responsável pela morte atuou de forma irresponsável ou imprudente. E a acusação diz que Derek Chauvin manteve seus joelhos sobre o pescoço de Floyd durante 8 minutos e 46 segundos no total. Eles ressaltam que nos últimos 2 minutos e 53 segundos o ex-segurança já não respondia mais. George Floyd morreu em um hospital logo depois. Derek Chauvin, de 44 anos, estava detido desde o dia 29 de maio, dias depois de ser filmado pressionando com o joelho o pescoço de George Floyd. O ex-segurança morreu na ação policial, o que gerou protestos nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Além de Derek Chauvin, outros 3 policiais também demitidos após o caso de Floyd estão presos e responderão às acusações de cumplicidade da morte do ex-segurança. São eles Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Chow. Os 3 também tiveram fiança arbitrada no valor de $1 milhão. Na ação que terminou com a morte de George Floyd, Lane e Kueng foram filmados ajudando a pressionar o ex-segurança no chão. Já o outro policial guardou vigia entre pessoas que assistiam à cena e os policiais que seguravam a vítima. Bom, vamos agora à próxima notícia. O alvo de interesse de pesquisadores e colecionadores do Brasil e outros países do meteorito de 38,2 quilos que caiu na divisa entre Piauí e Pernambuco no dia 19 de agosto ainda não foi vendido. De acordo com a esposa do morador que encontrou o mineral, o casal não recebeu nenhuma oferta que, segundo eles, corresponde ao valor da pedra, que poderia custar até R$1 milhão. De acordo com a proprietária do meteorito, houve interesse por parte do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No entanto, ela reclama que a instituição não queria pagar pelo objeto. E como ainda em setembro começou a tramitar na Câmara um projeto propondo que meteoritos que caem no solo ou mar brasileiros deveriam pertencer à União, a dona da maior pedra de Santa Filomena vê impedimentos para a venda. E não há no Brasil legislação específica sobre a situação de meteoritos. O projeto citado, proposto pelo deputado Wolney Queiroz, diz que seria obrigação do poder público do local o recolhimento e a guarda do material. Outra proposta era o projeto de lei apresentada pelo deputado Alex Santana, do PDT da Bahia, que diz que o mineral pertencerá ao proprietário do imóvel quando atingir a área particular e à União quando atingir imóvel de sua propriedade ou de estado, de município ou do Distrito Federal. Ainda sem conseguir vender a cobiçado meteorito, o casal de Santa Filomena espera um desfecho positivo nessa história. Tratando a queda do meteorito como um presente divino, a mulher conta que o casal tem o projeto de transformar o local onde a pedra foi encontrada em uma espécie de parque para visitação. O meteorito segue guardado em um cofre. A esposa do homem que achou a pedra não quis revelar quanto a família está gastando para manter o objeto em um local seguro.
Bom, vamos agora à próxima notícia. A Justiça da Grécia declarou que o fundador do partido neonazista grego Aurora Dourada, Nikos Michaloliakos, e outros líderes do grupo comandam uma organização criminosa. A sentença anunciada hoje foi recebida com aplausos na sala de audiência. Michaloliakos, de 62 anos, é o fundador do grupo político. Ele é um dos 68 acusados no processo que julga um assassinato e 2 tentativas de homicídio. Em frente ao Palácio de Justiça, uma multidão se reunia para pedir sentenças duras aos acusados. Pelo menos 2.000 policiais foram mobilizados para a área para dispersar a manifestação com o uso de gás lacrimogênio. A movimentação gerou embate entre a polícia e os manifestantes, que arremessaram lixo e atearam fogo em alguns pontos no centro de Atenas. A presidente da Grécia, Katerina Chekalopoulou, disse que a sentença marcava um importante dia para a democracia nacional. Durante a crise fiscal do país, em 2015, o Aurora Dourada chegou a ser a 3ª maior força no parlamento grego. Bom, vamos agora à próxima notícia. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade hoje que ações penais e inquéritos voltarão a ser analisados no plenário por todos os 11 ministros. Desde 2014 eram atribuição das 2 turmas compostas por 5 membros cada uma. A proposta foi discutida em sessão administrativa da Corte. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, argumentou que hoje a situação é diferente porque, segundo ele, o plenário já não está mais congestionado de processos. Segundo Luiz Fux, a alteração valerá para os processos em andamento. Com a decisão, as ações penais que sejam de competência do STF, como as da Operação Lava Jato, por exemplo, deixarão a segunda turma e passarão a ser analisadas no plenário. Atualmente tramitam no Supremo 166 inquéritos e 29 ações penais, segundo informou o próprio tribunal. Em maio de 2014, o STF alterou o regimento interno e definiu que deputados, senadores e ministros de Estado não seriam mais julgados pelo plenário nos casos de crime comum, mas sim por uma das turmas. O novo texto retoma a situação anterior à alteração. O regimento atual só previa o julgamento em plenário do presidente da República, do vice, dos presidentes da Câmara e Senado, ministros do STF e Procurador-Geral da República. Agora volta a prever a competência do plenário para julgar deputados e senadores, ministro de Estado e comandantes de Marinha, Exército e Aeronáutica, membros dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e chefes de missão diplomática de caráter permanente. Passam a ser do plenário as decisões sobre o recebimento de denúncia e o julgamento do processo criminal, como por exemplo no caso do mensalão. No plenário, o presidente da Corte também participa diferentemente das turmas. O Supremo tem 2 turmas que reúnem 5 ministros cada. O presidente do tribunal não participa de nenhuma. As turmas também julgam pedidos de liberdade e de anulação de ações dos chamados habeas corpus e pedidos de extradição de presos no Brasil para outros países. O envio de ações penais e inquéritos para as turmas se deu após o julgamento do mensalão do PT, que tinha parlamentares entre os réus. Considerado o maior da história do STF, o julgamento envolveu 37 réus e consumiu 69 sessões entre agosto de 2012 e dezembro de 2013. Agora a mudança é feita após uma sequência de empates que beneficiaram réus da Operação Lava Jato na segunda turma do STF, que com a aposentadoria de Celso de Mello passará a ser integrada pelo substituto do ministro. Um dos fatores citados pelo STF foi a redução de casos levados ao Supremo em razão da restrição do foro privilegiado definida pela Corte em 2018. Segundo o decano, a proposta tem outra grande virtude, que é a de evitar o dissídio jurisprudencial entre as turmas em matéria tão sensível como é a matéria penal, que envolve a questão da liberdade individual, porque hoje notamos que há divergências interpretativas em matéria penal e matéria processual penal entre 2 turmas que compõem o STF. De acordo com o ministro Marco Aurélio Mello, houve uma diminuição substancial do número de processos. Ele afirmou que, abre aspas, o tanto quanto possível devemos atuar no verdadeiro Supremo, o revelado pelo plenário. Por isso adiro à proposta de Vossa Excelência. Fecha aspas. Somente o ministro Gilmar Mendes questionou não ter recebido antes da proposta, mas também concordou.
Bom, vamos para a próxima notícia. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje em rede social que formalizou a indicação do atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas da União. A indicação já tinha sido antecipada pelo presidente em uma reunião interna do governo, como informou o blog do Camarote na última segunda-feira. Bolsonaro foi avisado pelo ministro José Múcio, atual presidente do TCU, que vai se aposentar no dia 31 de dezembro desse ano, antecipando em 2 anos e 9 meses o prazo da aposentadoria compulsória. Para assumir o cargo, Jorge Oliveira terá de ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e ter o nome aprovado pelo plenário da Casa. Assim como as vagas do Supremo Tribunal Federal, o cargo de ministro do TCU tem caráter vitalício até a idade máxima de 75 anos, definida pela Constituição Federal. Jorge Oliveira tem 45 anos e, se for aprovado pelo Senado, pode passar os próximos 30 anos no Tribunal de Contas. O tribunal é composto por 9 ministros, dos quais 6 são indicados pelo Congresso. O presidente da República indica outros 3, um de forma direta e outros 2 escolhidos entre auditores e membros do Ministério Público que funciona junto ao TCU. Jorge Oliveira é próximo de Bolsonaro e chegou a ter o nome cogitado para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, que vai se aposentar na semana que vem. O presidente acabou optando pelo desembargador Cássio Marques, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Antes, Jorge Oliveira também foi cogitado pelo presidente para assumir o Ministério da Justiça após a saída de Sérgio Moro, porém Jair Bolsonaro optou por André Luiz Mendonça ao cargo de Ministério da Justiça. Bom, vamos agora à próxima notícia. O furacão Delta tocou o solo na costa sudeste do México hoje. Ao chegar em Puerto Morelos, na região da península de Yucatán, ele se mantinha na categoria 2. A escala de medida da gravidade dos furacões vai de 1 a 5, esta última como a mais destrutiva. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, o órgão americano que faz esse tipo de monitoramento nos Estados Unidos, o Delta estava a cerca de 35 quilômetros ao sul da cidade costeira de Cancún e tinha ventos de 175 km por hora. A prefeitura do balneário de Cancún ordenou o esvaziamento dos hotéis e casas de seu litoral ontem, na terça-feira, como medida de preparação para o impacto. As autoridades transformaram o centro de convenções da cidade em um abrigo para a população ficar segura. A possibilidade de uma tempestade tropical acendeu um alerta em Cuba, que começou a retirada das pessoas que vivem nas áreas costeiras da ilha. Especialistas preveem que o furacão perderá sua força agora que tocou no solo, mas deve se fortalecer ao voltar para o mar no Golfo do México. O Delta pode então subir para a costa da Louisiana, nos Estados Unidos, entre nesta quinta e sexta-feira. Segundo o NHC, a região tem importantes reservas de petróleo e zonas de refino. Petroleiras norte-americanas já se prepararam também para o impacto em suas instalações. Um alerta está em vigor entre a cidade de Tulum e Cozumel, ilha em que o francês Jacques Cousteau tornou famosa devido aos seus mergulhos. O nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Você pode rever nossos vídeos também ao longo desses jornais aí no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscrevam no meu canal e também me acompanham também no Facebook e no Instagram. Tenham todos uma ótima noite, uma ótima quarta-feira para você e até a próxima edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!